Winston Churchill, durante um discurso na Câmara dos Comuns em 1947, ele proferiu a seguinte frase: "A democracia é a pior forma de governo, exceto todas as demais que já foram tentadas de tempos em tempos." Essa frase marcou muito, porque, apesar de tudo, a democracia, com seus erros, com seus conflitos, ela ainda é muito melhor do que a autocracia, do que as ditaduras. Pois é. O problema é quando uma instituição, quando o Estado ou quando ditaduras resolvem usar o discurso da democracia e aí o povo já não sabe mais o que é democracia e o que é autoritarismo descarado. O grande problema acontece quando o cidadão não entende o cerne do negócio. A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, e não de castas que tomam conta de tudo. Mas vamos lá. Eu quero falar exclusivamente de eleições aqui com vocês. Por isso que eu fiz essa citação do Winston Churchill. Peço desculpas aqui pelo momento filosófico aqui. É mal de filósofo mesmo. Mas nós precisamos analisar um pouco o que está acontecendo nas eleições. Você vai ver, durante esse ano eu falar muito de eleições municipais para tentar explicar tudo o que está acontecendo. Vou começar não de eleição municipal, vou falar de eleição federal mesmo. Rasteira, tá? Um cara que começou a apontar um pouco foi o Ronaldo Caiado. E é isso que surge aqui, matéria do Conexão Política. Ministro de Lula contraria a fala de Caiado e diz que União Brasil vai apoiar o Lula em 2026. O ministro do Turismo, Celso Sabino, expressou que as chances do União Brasil, seu partido, apoiar a candidatura à reeleição do presidente Lula em 2026 são significativas. Ele mencionou isso em contraste com a posição de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e o membro do mesmo partido que sugeriu um rumo diferente. Ou seja, o Caiado, ele falou que pensa sim em, não havendo alternativas da direita, ser o candidato pelo União Brasil. Ele citou o seguinte: olha, União Brasil é um dos maiores partidos, uma das maiores bancadas do Brasil hoje. Não é lógico e racional que o União Brasil não lance um candidato à presidência da República. E o Ronaldo Caiado, ele está crescendo muito a sua popularidade, principalmente no seu estado, que é Goiás, por causa do seu trabalho em combate à criminalidade, ou seja, a postura do governador dentro do estado está agradando a população. Hoje pode-se dizer que o estado mais conservador e mais de direita do Brasil é o estado de Goiás. Goiânia é a capital mais conservadora do Brasil, em que as pessoas têm orgulho de dizer: eu sou de direita. Então isso deu uma projeção muito grande ao Ronaldo Caiado. E a gente sabe muito bem que isso aqui é um diálogo de bastidor, vai ter promessas de mundos e fundos para que Caiado não entre nessa briga contra o Lula. Porque cá entre nós, entre Ronaldo Caiado e Lula, a gente sabe muito bem que seria uma vitória acachapante da direita no Brasil. Não tem nem como argumentar que o Lula ganharia do Caiado. A objeção é infimamente discrepante aqui no caso, né? E como foi dito até num podcast, mandar um abraço para os 3 irmãos lá, eles falaram: essa eleição é uma eleição de anti-rejeição. As eleições no Brasil se tornaram eleições anti-rejeição. É o menos rejeitado ganha a eleição. E no caso do Lula aqui, pode ter certeza que de rejeição entre Lula e Caiado, o Lula tem muito mais rejeição. Mas agora nós vamos partir para a eleição municipal. O que está acontecendo? E eu vou ter que entrar no assunto da ABIN, vou ter que entrar no assunto do Jordi, para a gente falar do 8 de janeiro, para a gente falar sobre eleições municipais. Primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é uma publicação que foi feita pelo próprio André Fernandes, né? Você está vendo a cara de choro dele aqui, é porque entregou os pontos mesmo. Tá preocupado demais, tá? Ironia. Minha casa caiu, acabou. Agora já era pra mim. Acabou, indefensável. Vocês devem ter visto. Investigação da Polícia Federal mira André Fernandes por autodeclaração de cor e raça.
É isso. Ontem a Polícia Federal foi até o meu gabinete aqui em Fortaleza me intimar. Eu tomei conhecimento de um inquérito policial que tramita na Polícia Federal que investiga suposta inserção de dados falsos no sistema da Justiça Eleitoral por minha parte. Eu me assustei e eu fui checar do que se tratava. E acontece que em 2018 eu me autodeclarei pardo e em 2022 eu me autodeclarei branco. E esse é o meu crime. Talvez eu não estaria enfrentando esse problema se eu tivesse me autodeclarado mulher, né? Mas me autodeclarei branco e é um crime terrível, é indefensável e... Eu não vou... Assim, a primeira vez que eu vou seguir a orientação dos meus advogados é hoje. Então eu não vou falar o que eu quero. Eu não vou falar o que eu quero falar, tá? Mas sigo tranquilo, eu sigo tranquilo de verdade e eu explico o motivo. Porque na pior das hipóteses, eu vou recorrer ao STF. E vou torcer para que esse processo e julgamento caia na mão do ilustríssimo ministro Flávio Dino, que em 2014, quando foi candidato no Maranhão, se autodeclarou branco. Em 2018, também candidato no Maranhão, se autodeclarou pardo. E em 2023 virou o 5º ministro negro na história do STF. Então, eu tô tranquilo. Talvez você achou até engraçado a forma que ele falou, que tentou ali minimizar a situação, mas agora eu quero que você pense comigo. E agora um advogado que vai estar te dando uma orientação. A acusação contra o André Fernandes é de inserção de dados falsos. Bora passear no Código Penal? Vem comigo. Artigo 313-A do Código Penal trata do crime de inserção de dados falsos em sistema de informação. Está lá desde 2000. Vamos ler comigo? Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para o outrem, ou para causar dano. Agora lê comigo. Pena de reclusão, nem detenção, 2 a 12 anos e multa. Vem cá, você lembra do 8 de janeiro, onde o vendedor de algodão doce pega 17 anos de cadeia? Pois é. Então, você acha que literalmente com a justiça que temos hoje, com a Polícia Federal que temos hoje e com o crime que está sendo imputado, não dá para pegar 12 anos de cadeia? Ah, mas e o Flávio Dino? Não, do Flávio Dino sempre vai ter uma desculpa, prescreveu, ou não vão pesquisar. Afinal, a mesma coisa que aconteceu com o 8 de janeiro, tem cenas aí da esquerda invadindo, atacando e depredando. Tem alguém preso com 17 anos de prisão já condenado? Não, não tem não. Então, meu amigo, nada que vem do atual sistema você pode ironizar. Então, fita, cola aqui comigo. Artigo 313-A, que está sendo respondido pelo André Fernandes. Simples, 12 anos de prisão. Então não é piada não. Então dá para você começar a entender a questão da candidatura do André Fernandes ali para ser candidato à Prefeitura de Fortaleza, que eles estão indo atrás e estão buscando mesmo. Deu para entender? Vamos lá, outro ponto que eu quero discutir com vocês aqui é uma publicação da própria Globo News, onde o Valdemar da Costa Neto, ele prestou uma entrevista para a Globo News. E aí André Sadi perguntou sobre a eleição, se bateram o martelo para o apoio a Ricardo Nunes mesmo, e o Costa Neto ele respondeu, olha, sobre a eleição de São Paulo, nossa preocupação é não deixar o Boulos ganhar. E eis a questão, sem uma estratégia grande, vai ser vitória do Boulos. Vai ser vitória do Boulos. Outro ponto que eu preciso falar com vocês, e ainda é pertinente a eleições, tá? É isso aqui, da ABIN. O Estadão lançou uma matéria, né? Se nem o presidente está tranquilo com a atuação da ABIN, nenhum cidadão tem razão para dormir em paz, sabendo que seus direitos e garantias fundamentais podem ser violados a qualquer momento. A inteligência sem controle, seja qual for o novo organograma da ABIN, o fato é que, transcorrido mais de um ano do governo Lula, permanece o seu evidente descontrole no país. Por que eu vou entrar na questão da ABIN? Porque eu vou citar o Ramagem e vou citar também o Jordi. Mas teve uma entrevista na CNN, onde o senador Esperidião Amin esteve, frente a frente ali com o William Vac,
E aconteceu um ponto interessante. O William Vac tentou bater em cima aqui, acho que dá até para a gente ouvir um pouco. E a comissão que o senhor integra, ela é exatamente o controle externo de um órgão de Estado, um controle externo de um órgão que coleta informações sobre as pessoas. Faltou controle? Vamos lá. Por que eu quis colocar esse trecho aqui? Ele perguntou, olha, lá durante a gestão Bolsonaro, utilizaram a ABIN da forma que tinha que ser utilizada e tem uma comissão lá da Câmara dos Deputados e nessa comissão é para fazer controle. Vocês não controlaram a ABIN durante a gestão Bolsonaro? Acontece que o senador Esperidião Amin, ao dar o depoimento aqui, ele foi muito claro, ele falou, olha, vamos por partes, vamos entender o seguinte. Tem uma solicitação feita, inclusive, pelo Renan Calheiros, do Esperidião Amin, e o delegado Ramagem, onde eles pedem informações sobre quais são os argumentos que são utilizados aqui a respeito da ABIN. O que se fez de errado com a ABIN? Quem foi o alvo e quem utilizou? Quem utilizou? Qual o nome das pessoas que acessaram? Porque para acessar você tem um login e senha. Então é fácil responder e resolver o negócio. Ponto. O Ramagem está sendo denunciado pelo uso da ABIN. Ponto. O uso da ABIN tem login e senha. Ponto. Quem deu esse login e senha? Então, nem o governo federal, a Polícia Federal, nem a ABIN responderam ao órgão de controle externo que tem direito constitucional de cobrar. E até o Renan Calheiros pediu. Teve uma reunião com o Rodrigo Pacheco que o Pacheco pediu, nenhum deu. O STF simplesmente não responde. Aqui, o senador Esperidião Amin falou, olha, nós estamos diante de uma KGB, um órgão que não segue, não sofre qualquer fiscalização externa. A Constituição fala que a fiscalização interna é do próprio governo federal e a fiscalização externa é feita pelo Congresso Federal. Jogaram fora, não existe mais fiscalização. Então, assim, eles criam um mecanismo, falam que isso tudo está em sigilo, fazem a devassa que fazem, como, por exemplo, estão fazendo com o Ramagem, fizeram com o Carlos Bolsonaro, que demonstrou que, sabe, muito frágeis os argumentos, e com isso eles conseguem todas as informações que eles precisam, conseguem trocar quem eles quiserem. E aí nós temos que entrar agora no ponto do Carlos Jordi. Olha comigo o quanto isso é grave, o quanto isso é importante. O Carlos Jordi é o líder da oposição. O argumento que baseou a ação do ministro Supremo Alexandre de Moraes é o de possível troca de mensagens entre um apoiador e o Carlos Jordi, que supostamente poderia estar relacionado ao 8 de janeiro. A mensagem não fala nada com nada. Não expõe argumento nenhum. Quando pediram para ele apresentar mais provas, o ministro Supremo, nada foi feito. Ou seja, você tem noção de que aqui a gente não está falando, por exemplo, do Ramagem, que é um candidato do Rio de Janeiro. Não é isso. Não é isso. Nós estamos falando do líder da oposição. O Carlos Jordi é o líder da oposição. Todos os argumentos, todos os fundamentos, nomes possíveis para as pessoas que vão estar vinculadas às eleições de 2023 estão nas trocas de informação do líder da oposição, em especial com as pessoas que estão procuradas. Só essa semana, só para você ter noção, 4 partidos diferentes me procuraram, mandaram mensagens no Instagram, WhatsApp, perguntando se eu vou concorrer, se eu não quero concorrer por São Paulo ou por Minas Gerais ao pleito municipal. Quer dizer que os partidos sondam as pessoas. E se eu responder, há uma demonstração de que eu quero ou não quero. Então, assim, nem precisa me mandar, eu não vou concorrer, tá? Então, não vou fazer. Mas você tem noção de que todas essas informações passam ali pelo pleito ou pelo crivo das informações do líder da oposição. A oposição arma sua estratégia política. Então, eles estão buscando todas essas informações. Então, no fritar dos ovos, o que eu quero te explicar é o seguinte: eles vão estar com toda a estrutura e organograma das eleições 2024, para pleito municipal, que é a base e o alicerce
para 2026 e ninguém fala nada. E a Câmara, o Congresso, não consegue sequer fiscalizar. Polícia Federal, a ABIN e a Advocacia Geral da União, ou a Corregedoria da União, eles não prestam informação. Eles só atendem hoje ao governo, não prestam informação de nada. Você tem noção do quanto é grave? Você tem noção do quanto os argumentos utilizados pelo judiciário hoje para ir até atrás do Carlos Jordi são frágeis se comparados com o tamanho da ação, a gravidade da ação, que é ir atrás de um líder da oposição. Então, tudo isso aqui foi esposado, o próprio Esperidião a mim falou isso, outros juristas trataram disso, o próprio Ives Gandra Martins, que eu tenho um saudoso respeito, meu professor. Então, assim, é insano o que está acontecendo no Brasil hoje. E, por fim, já que a gente está falando em insanidade, tem mais uma matéria que eu quero tratar com vocês. Dá uma olhada nisso aqui. A Transparência Internacional mostrou que a percepção de corrupção no Brasil piorou em 2023 no governo Lula e disse que o Lula errou demais em indicar 3 pessoas. O Dino, o Zanin e o Gonê, que todos são amigos seus, tanto para o STF, o Dino e o Zanin, assim como o Gonê para a PGR, que isso é um controle que evita a fiscalização de corrupção. Vem a líder do PT e fala que a Transparência Internacional passou dos limites. A presidente do PT diz isso. Essa matéria é do ranking dos políticos. Meu amigo, sabe, nós estamos numa situação em que hoje, Polícia Federal, como o caso do André Fernandes que eu acabei de mostrar para vocês, eles podem tudo. Podem tudo, sabe? Eles podem. Hoje, só para você ter uma noção, quando você tem um desafeto que tem o poder do Estado nas mãos, ele tem condições de fazer uma devassa com você. Se você deixar de pagar o imposto do seu carro, ele pode te caracterizar isso como crime tributário e tentar te impor penas aí pesadas. Você tem noção do quanto hoje a legislação é frágil nesse sentido, como, por exemplo, o caso do André Fernandes. Você nem presta atenção nisso, tá? Eu sou branco, acho que sou, né? Sou branco, beleza. Mas, na hora da declaração, muitas vezes quem preenche é o contador. Então, você tem uma falha dessa, e nós estamos falando de 12 anos de cadeia. Você viu o que aconteceu hoje com os caras do 8 de janeiro. Então, é sério que você acredita que, sabe, com o Dino, com o Zanin no STF, com o Alexandre de Moraes, hoje há uma imparcialidade? Não há. E quando a máquina está do lado deles, a lei é a favor deles. Então, assim, hoje há um risco muito grande das eleições de 2026 não serem disputadas entre os nomes que a oposição queria e os nomes que o sistema permite. Então, eu fui muito crítico, e eu estou até pedindo desculpa para o Costa Neto, eu fui muito crítico. Pô, mas que sacanagem, Costa Neto apoiando o Ricardo Nunes, sendo que o Ricardo Salles está aí. Agora eu entendi. O sistema deixa o Ricardo Nunes. Vocês entenderam? É quem o sistema deixa. E aí, o Leandro Ruschel já tinha falado lá atrás, não vai ter um grande nome da direita, como, por exemplo, o Caiado. Não vai ter. É o nome que eles deixarem que concorra para fazer a dança das cadeiras. Tá dando para entender cada vez mais o que está acontecendo. Tá certo? É isso, pessoal. Lembrando a vocês que tudo isso aqui que eu tô falando é só opinião mesmo, tá? Então, assim, eu vou pegando informações, fazendo análise dos fatos e é a minha opinião. E, pelo menos em tese, não tem crime de opinião no Brasil. Mas o que eu tô vendo é isso, sabe? Que estão me empurrando goela abaixo e hoje já tá aparecendo música de funk, tá tudo dominado. Então, começar a entender um pouco os efeitos aqui e começar a entender coisa que o PL já entendeu. É melhor Nunes do que nada, do que deixar o Boulos ir. E você vai ver muita aliança de gente aí conservadora, de direita, com gente que não é tão de direita. Por quê? É o que o sistema está deixando. Então, quem quer sobreviver na política vai ter que ir nesse sentido. É o que deu para perceber, tá bom?
Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço. Deus te deu uma mesa farta e repleta de bênçãos. Acho que uma bênção nunca é demais, né? Grande abraço.